Diziam que o silêncio na sala era tão ensurdecedor que parecia capaz de quebrar vidros. Era uma terça-feira à noite no Gilded Cage, o clube underground mais exclusivo do centro de Chicago. O homem sentado na mesa 9 não era apenas um cliente. Era Adrian Vulov, o chefe do Bratz Western Syndicate. Um homem que não falava uma palavra em público há 3 anos. Mas naquela noite, ele acenou para uma garçonete trêmula, olhou-a nos olhos e fez uma única pergunta simples. Ninguém esperava que ela respondesse. Definitivamente, ninguém esperava que sua resposta fizesse Adrian Vulov se levantar e jogar sua arma na mesa. Esta é a história da garçonete que sabia demais, e da noite em que tudo mudou. O ar dentro da gaiola dourada sempre cheirava a perfume caro, tabaco cubano e medo. Localizado no porão de uma fábrica têxtil anônima no distrito de Meatpacking, era o tipo de lugar em que você não entrava simplesmente assim. Você era convidado ou arrastado para dentro. Para Maya Lin, não foi nenhuma das duas coisas. Ela era invisível, apenas mais uma garçonete de colete preto e camisa branca equilibrando uma bandeja de taças de cristal. Não olhe para eles. O gerente de salão, um homem suado chamado Carl, sussurrou para ela no início da noite. Mesa 9, os VIPs. Se você derrubar uma bebida, não vai apenas perder o emprego, Maya. Você vai desaparecer. Você entende? Maya assentiu, segurando a bandeja com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela precisava desse emprego. As contas médicas de sua mãe no St. Jude's estavam se acumulando, e as gorjetas na gaiola dourada eram a única coisa que mantinha as luzes acesas em seu apartamento apertado em Pilsen. A música era um baixo grave e forte que fazia os talheres vibrarem. A sala estava cheia de homens em ternos italianos e mulheres em vestidos que custavam mais do que Maya ganharia em uma década. Mas a energia mudou no momento em que as pesadas portas de ferro se abriram à meia-noite. A música não parou, mas a conversa sim. Entrando, havia um grupo de 6 homens movendo-se em formação de diamante. No centro estava Adrian Vulov. Ele era assustadoramente bonito, da mesma forma que uma tempestade é bela antes de destruir sua casa. Ele usava um terno cinza escuro, sem gravata, com o botão superior da camisa aberto, revelando uma tatuagem que subia pelo pescoço. Uma águia de 2 cabeças. Ele era o fantasma de Chicago. A polícia tinha arquivos sobre ele grossos o suficiente para serem usados como batentes de porta, mas nada jamais colava. Testemunhas desapareciam. Provas eram queimadas. Ele se sentou à mesa 9. Os outros homens ficaram em pé ao redor dele, voltados para fora, examinando a sala como tubarões. Serviço! Grunhiu um dos guardas, estalando os dedos na direção de Mia. Mia engoliu o nó na garganta, alisou a saia e caminhou até lá. Podia sentir os olhos de todos os outros convidados em suas costas. Eles estavam esperando por um espetáculo. Estavam esperando para ver se a nova garota iria ceder. Ela chegou à mesa. Boa noite, senhores. O que posso servir para vocês? Adriane Volkov não levantou os olhos. Ele estava inspecionando a toalha de mesa, passando o polegar sobre o tecido. Vodka, pura. A garrafa fica aqui. Sua voz era como cascalho sendo triturado. Maya assentiu e se virou para sair, mas a mão dele se estendeu agarrando seu pulso. Não doía, mas era um aperto de ferro. Ele a parou bruscamente. A sala ficou em silêncio total. O DJ chegou a diminuir o volume. Adrian lentamente ergueu os olhos. Seus olhos eram de um azul gelado impressionante, criando um contraste chocante com seu cabelo escuro. Ele a encarou, examinando seu rosto, procurando por algo. Ele a olhou não como um homem olhando para uma mulher, mas como um joalheiro inspecionando um diamante para uma joalheria. Você, disse Adriane suavemente. Senhor, gaguejou Maya. Tenho uma pergunta simples para você, disse Adriane, sua voz ecoando pelo clube silencioso. Os guardas se mexeram. Eles pareciam nervosos. Adriane nunca falava com os empregados. Se uma casa estiver pegando fogo, perguntou Adriane sem tirar os olhos dela. E dentro dela houvera um baú de ouro e um cachorro dormindo. Qual você salvaria? Parecia um enigma, uma piada. Um cara rico brincando com os empregados. Alguns convidados nas mesas próximas riram nervosamente, mas Maya não riu. Ela empalideceu. Sua bandeja tremeu. Ela olhou para Adrian, seus olhos castanhos se arregalando em reconhecimento, não dele, mas do código. Ela se inclinou, ignorando os guardas que se adiantaram para impedi-la, e sussurrou alto o suficiente para que a mesa ouvisse. Você não salva o ouro e não salva o cachorro, disse Maya com a voz trêmula mais clara. Você salva o fósforo que iniciou o incêndio. O suspiro na sala foi audível. Os olhos de Adriane Vulov se arregalaram. Ele soltou o pulso dela.
Levantou-se lentamente, elevando-se acima dela. Enfiou a mão no paletó. Os guardas colocaram as mãos nos coldres. Os convidados gritaram silenciosamente, esperando um golpe. Em vez disso, Adrienne tirou um isqueiro de prata pesado e um guardanapo. Ele colocou a arma sobre a mesa, um gesto de absoluta vulnerabilidade, e estendeu o isqueiro para ela. Então queime tudo, sussurrou ele. Ele se virou para o chefe de segurança. Esvazie a sala. Todos para fora agora, exceto ela. O caos que se seguiu foi controlado, mas frenético. Os convidados correram para as saídas, deixando cair bolsas e derramando bebidas. Em 3 minutos, a gaiola dourada estava vazia, exceto por Adrian, seus 6 guardas e Maya, que ainda estava em pé ao lado da mesa 9, segurando sua bandeja vazia contra o peito como um escudo. Carl, o gerente, estava sendo arrastado fisicamente para fora pela porta dos fundos, gritando: "Ela é apenas uma temporária. Eu não a conheço." Adrienne apontou para a cadeira à sua frente. "Sente-se." Não era um pedido. Maya sentou-se. "Onde você ouviu essa frase?" Adrienne perguntou. Ele serviu 2 doses de vodka da garrafa que havia aparecido. Ele deslizou uma para ela. "Meu pai", Maya disse, sua voz quase um sussurro. Ele costumava dizer isso antes de partir. "Seu pai", Adrienne repetiu, girando o líquido transparente. "Qual era o nome dele?" "David Lynn." Ele era contador. Adrienne riu. Era um som seco e humilhante. "Um contador." "Foi isso que ele te disse?" "David Lynn não equilibrava livros, mãe. Ele equilibrava poder." Adrienne se inclinou para a frente. 10 anos atrás, houve uma reunião. A noite das facas longas em Nova York. A família Vulov. Minha família foi traída. Alguém vendeu nossas coordenadas para os federais e a máfia irlandesa simultaneamente. Meu pai foi morto naquela noite. Meu irmão ficou em uma cadeira de rodas. O homem que orquestrou a traição desapareceu. Nós o chamávamos de arquiteto. Maya sentiu a sala girar. "Não sei do que você está falando." "Meu pai morreu em um acidente de carro em Ohio." "Morreu?" Adrienne tirou uma fotografia dobrada do bolso interno dele e a deslizou pela mesa. Era uma foto granulada de vigilância. Mostrava um homem entrando em um sedã preto. Ele parecia mais jovem, mais elegante, mas era inegavelmente o pai dela. Ao lado dele estava um adolescente com um olho roxo. "Esse sou eu", disse Adrienne, apontando para o menino. "E esse é o seu pai. Ele não era contador. Era o conselheiro da família Folkoff. Era o único homem em quem meu pai confiava, e foi ele quem nos traiu." Maya empurrou a foto para longe. "Você está mentindo. Por que está me contando isso?" "Porque", disse Adrienne, sua voz baixando para um grunhido perigoso. "O arquiteto roubou algo de nós quando fugiu. Um livro-razão, uma chave digital contendo as contas de todas as famílias do crime na Costa Leste. Estamos atrás dele há uma década. Não encontramos nada até hoje à noite." Ele olhou para o colar pendurado no pescoço de Mia. Era um medalhão de prata barato que ela usava todos os dias. "Essa frase", disse Adrienne, "salve a partida." Era a senha do cofre. Apenas 3 pessoas a sabiam. Meu pai que está morto, seu pai que está desaparecido, e eu. Ele apontou o dedo para ela. "Você é a ponta solta, Maya." Maya se levantou, sua cadeira raspando ruidosamente no chão. "Estou indo embora." "Você não pode ir", disse Adrienne calmamente, "porque os homens do lado de fora daquela porta não são apenas meus homens. Olhe para as imagens da câmera." Ele virou um pequeno tablet na direção dela. Ele mostrava o beco atrás do clube. SUVs pretos bloqueavam a saída. Homens com rifles de assalto cercaram o perímetro, mas eles não usavam o emblema Vulov. Eles usavam braçadeiras vermelhas. "Os irlandeses", Adrienne xingou. "Eles devem estar te rastreando. Eles sabem quem você é." "Me rastreando? Sou uma garçonete." Maya chorou, as lágrimas finalmente escorrendo. "Você não é uma garçonete." Adrienne se levantou, abotoando o paletó. Ele pegou a arma na mesa e verificou a câmara. "Você é a chave para bilhões de dólares e, neste momento, é a mulher mais procurada da América." Ele estendeu a mão para ela. Desta vez não foi agressivo. Foi uma oferta. "Você tem 2 opções, Maya. Você sai por aquela porta sozinha e o sindicato ali tortura você por uma senha que você nem sabe que tem. Ou você vem comigo. Você confia no monstro." Houve um barulho alto vindo da entrada da frente. Tiros foram disparados no andar de cima. Os irlandeses estavam invadindo o clube. Maya olhou para a porta, depois para a mão de Adrienne. Ela pensou em sua mãe no hospital. Pensou no acidente de carro que matou seu pai. Seria mentira. O vidro da seção VIP se estilhaçou quando uma bala passou zunindo, cravando-se na parede a poucos centímetros da cabeça de Mia. Adrian não se moveu.
Ele apenas manteve a mão estendida. Tic-toc, pequena fósforo. Mia pegou sua mão. Boa menina, Adrian disse com voz rouca. Ele a puxou para seu peito, protegendo seu corpo com o seu, e levantou a arma. Não solte. A saída da gaiola dourada era um borrão de violência e luzes de neon. Maya não se lembrava de seus pés tocando o chão. Em um momento ela estava ao lado da mesa, no outro estava sendo empurrada para o banco de trás de um SUV blindado preto fosco. Adriane Vulov deslizou para o banco do motorista, passando por cima do motorista. Ele engatou a marcha a ré, os pneus guinchando contra o asfalto, enquanto as balas ricocheteavam no vidro reforçado como granizo. "Abaixe a cabeça!" gritou Adriane. Maya se encolheu em uma bola no piso de couro, com as mãos sobre os ouvidos. O SUV girou 180 graus, o para-choque traseiro batendo em uma lixeira antes de Adrian pisar fundo no acelerador. O motor rugiu, um som profundo e gutural que vibrou nas costelas de Mia. Eles atravessaram o distrito de Meatpacking, passando por sinais vermelhos. Maya arriscou um olhar para cima. No espelho retrovisor, ela viu duas motocicletas zigue-zagueando no trânsito, diminuindo a distância. "Eles estão nos seguindo", ela gritou. "Não por muito tempo", disse Adriane. Seu rosto era uma máscara de concentração assustadora. Ele fez uma curva fechada à direita na rampa de uma ponte, cruzando 3 faixas. Quando as motocicletas tentaram segui-los, Adriane pisou forte no freio. A moto da frente não conseguiu reagir a tempo. Ela bateu no para-choque do SUV e o motociclista foi lançado contra a barreira de concreto. O segundo motociclista desistiu, abandonando a perseguição. Adrian não sorriu. Ele não relaxou. Ele apenas olhou pelos espelhos e entrou na rodovia, misturando-se ao fluxo do trânsito noturno. 20 minutos de silêncio se passaram antes que eles entrassem na garagem subterrânea de um elegante arranha-céu com painéis de vidro no lado norte. Aquilo não era um esconderijo. Era uma fortaleza disfarçada de luxo. "Saia", ordenou Adriane. Eles pegaram um elevador privado até a cobertura. Quando as portas se abriram, Maya suspirou. O apartamento era enorme, com janelas do chão ao teto, com vista para o lago Michigan. Era austero, decorado em tons de cinza e preto, frio e impessoal. Parecia que ninguém morava ali. "Não toque nas janelas", disse Adriane, jogando as chaves dele em uma ilha de mármore. "Elas são à prova de balas, mas não quero impressões digitais." Maya ficou parada no centro da sala, tremendo. A adrenalina estava passando, substituída por um frio profundo. "Você matou aqueles homens lá atrás, os guardas. Eles estavam tentando te matar", disse Adriane, caminhando até um bar molhado e servindo uma bebida para si mesmo. "Ele não ofereceu uma para ela desta vez. Eu salvei sua vida. De nada. Você me sequestrou." Maya retrucou, seu medo se transformando em raiva. "Minha mãe está em St. Jude. Ela precisa de mim. Eu tenho um turno amanhã. Eu tenho uma vida." Adriane se virou, com o copo na mão. Ele caminhou lentamente em direção a ela. "Você tinha uma vida, Maya, no passado. A partir da meia-noite de hoje, Maya Lin, a garçonete, não existe mais. Se você voltar para aquele hospital, os O'Malley's usarão sua mãe para chegar até você. É isso que você quer? Você quer que eles desliguem o suporte de vida dela só para fazer você falar?" A crueldade de suas palavras a atingiu mais forte do que um golpe físico. Maya afundou em um sofá de couro branco, enterrando o rosto nas mãos. Ela sabia que ele estava certo. Essa era a pior parte. "Deixe-me ver o medalhão", disse Adriane. Sua voz estava mais suave agora, embora ainda autoritária. Maya hesitou, depois desabotoou a corrente de prata. Ela o entregou a ele. Adriane o levou para a luz de um abajur. Era uma coisa barata, prata manchada em forma de coração. Ele não tentou abri-lo. Em vez disso, tirou um pequeno canivete do cinto e enfiou a ponta na costura do coração, girando-o violentamente. "Ei!" gritou Mia. A caixa de prata se abriu. Não era prata maciça. Sob a concha de metal barato havia um fino disco de cerâmica preta com pontos de contato dourados. "Não é um medalhão", murmurou Adriane, segurando-o contra a luz. "É um drive de armazenamento biométrico, tecnologia soviética de nível militar." Ele olhou para Ma, seus olhos azuis penetrantes. "Você usa o objeto mais perigoso do submundo em volta do pescoço desde criança. Você nunca se perguntou por que era tão pesado?" "Meu pai me deu", Maya sussurrou. "Ele disse que era para manter meu coração seguro." "Ele estava sendo literal", disse Adriane. Ele jogou o chip na mesa de centro. "Não podemos abri-lo." "Não aqui. Preciso de um especialista. Até lá, você fica neste apartamento. Os elevadores são codificados para o meu príncipe. As escadas têm alarme. Você é prisioneira aqui, Maya, para sua própria segurança."
Ele se virou para caminhar pelo corredor em direção aos quartos. Aonde você está indo? Ela perguntou com o pânico voltando a crescer. Tomar banho. Estou cheirando a pólvora e vodka barata. Ele parou na porta. Há roupas no quarto de hóspedes. Troque de roupa. Você parece uma garçonete. Se quiser sobreviver no meu mundo, precisa parar de parecer uma vítima. Na manhã seguinte, o sol sobre o lago Michigan estava ofuscante, um contraste gritante com o clima sombrio dentro da cobertura. Maya não tinha dormido. Passou a noite sentada perto da janela, observando os minúsculos carros se movendo lá embaixo, imaginando qual deles continha homens que vinham para matá-la. Ela vestiu as roupas que Adrienne havia mencionado, uma calça cargo de seda preta e um suéter de cachemir justo que provavelmente custava mais do que o carro de sua mãe. Elas se encaixavam perfeitamente, perfeitamente demais. Isso a fez se perguntar quem tinha estado ali antes dela. Adrienne saiu do quarto às 8 horas da manhã, vestindo um terno novo, parecendo que não tinha acabado de participar de um tiroteio 12 horas antes. Ele estava ao telefone. Traga-o aqui. Não me importo se ele está de ressaca. Arraste-o. Ele desligou e olhou para Maya. O café está na cozinha. Não beba nada. 10 minutos depois, o elevador tocou. 2 guardas de Adrienne arrastaram um homem para dentro da sala. O homem era baixo, usava meias descombinadas e um moletom com capuz que dizia: Eu pausei meu jogo para estar aqui. Ele usava óculos grossos e parecia apavorado. Félix, Adrian o cumprimentou. Senhor Vulov, Félix disse, ajustando os óculos. Juro que não sabia que o servidor não era seguro. Foi um erro de roteamento. Relaxe, Félix. Não estou aqui para matá-lo por sua incompetência. Não hoje. Adrienne apontou para a mesa de centro. Preciso que você quebre isso. Félix olhou para o disco de cerâmica preta. Seus olhos se arregalaram. Isso é um drive Voronoi? Achei que fossem mitos, coisas da Guerra Fria da KGB. Você consegue abrir? Eu posso tentar, mas essas coisas têm armadilhas. Uma tentativa errada de senha e o ácido de dados se autodestrói. Ele derrete. Adrienne olhou para Maya. É aí que ela entra. Félix montou um equipamento portátil, 3 laptops e um emaranhado de cabos na mesa de centro imaculada. Maya observava, fascinada e aterrorizada. Ok, Félix digitou furiosamente. Está solicitando uma chave biométrica. Primeiro a impressão digital. Adrienne acenou para Maya. Ela deu um passo à frente. Félix agarrou sua mão, trêmula, e pressionou seu polegar contra um pequeno sensor que ele havia conectado ao chip. Uma luz verde piscou na tela. Acesso concedido. Ok, primeira etapa concluída, murmurou Félix. Agora a senha, a chave alfanumérica. Salve a combinação, disse Adrienne. Félix digitou. Acesso negado. A tela piscou em vermelho. Um cronômetro de contagem regressiva lá apareceu. 0,59. Errado, Félix gritou. É a frase errada. Temos 50 segundos antes que ele queime. Essa é a frase. Adrienne rugiu, batendo com a mão na mesa. Foi o que ela disse no clube. Era a frase de reconhecimento, Maya percebeu. Sua voz se elevando, não a senha. A frase apenas identifica o portador. 40 segundos, Félix gritou. Me dê alguma coisa. Uma data. Um nome. Tente meu aniversário, Maya gritou. 14 de outubro de 1998, Félix digitou. Acesso negado. 030. Tente o nome do seu pai, gritou Adrian. David Lynn. Acesso negado. 020. Pense em Mia. Adrienne agarrou seus ombros, sacudindo-a com força. O que ele disse a você? Qual foi a última coisa que ele disse a você antes de desaparecer? A mente de Maya correu. A memória de seu pai estava desaparecendo. 10 anos de poeira cobrindo-a. Ela se lembrava da chuva, do carro. Ele a abraçou. Ele sussurrou algo em seu ouvido, algo que ela sempre pensou ser apenas uma canção de ninar. 10 segundos, ele disse. Maya fechou os olhos. Ele disse, o lobo ama a lua. Digite, ordenou Adrian. Latim? Perguntou Félix. Não, inglês. Apenas digite. Os dedos de Félix voaram. O lobo ama a lua. Enter. O cronômetro parou em 02. A tela ficou azul. Linhas de dados começaram a rolar pelos monitores na velocidade da luz. Contas bancárias, números de raízes, nomes de senadores, juízes, ordens de assassinato. Era o livro Razão, a apólice de seguro do arquiteto. Meu Deus, sussurrou Félix. Isso é tudo. É toda a economia subterrânea de Chicago dos últimos 20 anos. Adrienne se inclinou, seus olhos examinando os dados. Félix procurou por Volkov. Um arquivo se abriu.
Era uma ordem de transferência. O rosto de Adrienne empalideceu. Isso não é apenas um livro-razão, disse ele, sua voz mortalmente silenciosa. É um diário. Ele apontou para uma entrada datada de 10 anos atrás. Alvo Vulov Summit, autorizado pelo arquiteto. Pagamento recebido de algum membro da família Vulov. Adrian congelou. Maya se inclinou para ler a tela. Pagamento da família Vulov? Maya perguntou. Isso significa que meu pai não foi traído pelo seu pai, disse Adrienne, recuando, parecendo ter visto um fantasma. Significa que meu pai foi traído por alguém dentro da nossa própria família. Alguém que pagou ao seu pai para assumir a culpa e desaparecer. Quem? Maya perguntou. Adrienne olhou para ela e pela primeira vez parecia realmente assustado. Meu irmão, ele sussurrou. Dimitri. A constatação pairou no ar como fumaça. O irmão de Adrienne, aquele na cadeira de rodas, aquele que Adrienne protegeu durante toda essa vida. Ele era o arquiteto ou estava trabalhando com ele. De repente, um alarme agudo começou a soar no laptop de Félix. Oh, disse Félix. O que você fez? Gritou Adrienne com a arma instantaneamente na mão. Eu não fiz nada. O Drive tem um recurso de telefone para casa. Assim que o desbloqueamos, ele enviou um sinal de GPS. Para quem? Para todos, disse Félix, fechando o laptop. O sinal está sendo transmitido em uma frequência aberta. Todos os assassinos, todos os federais e todas as famílias rivais, em um raio de 160 quilômetros, acabaram de receber um sinal com nossas coordenadas exatas. Adrienne agarrou o braço de Maya. Temos que sair daqui agora. Para onde? Maya gritou enquanto ele a arrastava em direção à porta. Se eles sabem que estamos aqui, para onde podemos ir? Adrienne chutou a porta para abri-la. Olhou para ela, seus olhos ardendo com uma nova determinação sombria. Vamos para o único lugar onde meu irmão não vai procurar, Adrienne disse. Vamos para a Cova do Leão. Vamos para a propriedade da minha família. Enquanto corriam em direção ao elevador, o som do rotor de um helicóptero começou a bater ritmicamente contra as janelas de vidro da cobertura. Eles já estavam aqui. O helicóptero pairando do lado de fora da cobertura não era um helicóptero de reportagem. Uma porta lateral se abriu, revelando um homem com uma metralhadora pesada montada. Corredor! Gritou Adrienne, empurrando Maya para o corredor, bem quando as janelas de vidro da sala explodiram para dentro. Milhares de estilhaços choveram como diamantes, seguidos imediatamente pelo barulho ensurdecedor de tiros pesados, destruindo os móveis luxuosos. Félix, você pode apagar o disco rígido? Gritou Adrienne acima do barulho. Não consigo. Preciso de um ímã. Félix gritou, rastejando de barriga no chão, segurando seu laptop. Deixe isso. Adrienne agarrou Maya pelo colarinho do suéter e a puxou para cima. Agora, escadas. Elas desceram correndo 30 lances de escadas de incêndio de concreto, com o som de botas soando acima delas. Eles estavam sendo perseguidos de cima para baixo. Quando entraram na garagem, Adrian não foi direto para o SUV. Ele os levou até um objeto coberto por uma lona empoeirada no canto. Ele arrancou a cobertura, revelando um Mustang Vintage de 1969. Preto sobre preto. Um clássico. Maya ofegou, com os pulmões ardendo. Agora ele não tem GPS, nem computador de bordo. Não pode ser rastreado, disse Adrienne, ligando o motor. Ele rugiu com uma fúria mecânica bruta. Eles saíram da garagem no momento em que uma van preta parou com um guincho na saída. Adrian não freou. Ele bateu o Mustang na lateral da van, metal rangendo contra metal, girando o veículo mais pesado para fora do caminho e disparando para a rua. A viagem até Barrington Hills foi um borrão de silêncio e velocidade. Maya olhou pela janela, com as mãos trêmulas. Você disse que vamos ao seu irmão, disse ela baixinho. Aquele que te traiu. Por quê? Adrienne apertou o volante com tanta força que seus dedos estalaram. Porque na Bratva só existe uma punição para a traição de sangue. Tem que ser feita cara a cara. E eu preciso olhar nos olhos dele quando perguntar por quê. E se ele tentar nos matar, vou poupá-lo do trabalho de um funeral. Chegaram à propriedade Vulov 1 hora depois. Era uma mansão enorme atrás de portões de ferro de 6 metros, cercada por uma floresta densa. Parecia menos uma casa e mais um moraléu. Os guardas no portão hesitaram quando viram Adrian. Eles levantaram seus rifles, inseguros. Tecnicamente, Adrian ainda era o chefe do sindicato ocidental, mas os rumores se espalham rápido. Abram o portão! Gritou Adrienne pela janela. Ou eu o derrubo. O portão se abriu. Eles estacionaram na frente da escadaria. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Adrienne verificou sua arma
e entregou uma pistola menor, uma arma reserva do coldre em seu tornozelo, para Maya. Você sabe como usar isso? Apontar e atirar? Perguntou Maya com voz baixa. Tire a segurança. Aperte. Não puxe. Não hesite. Eles entraram no grande saguão. Estava vazio. O som de seus passos ecoava no piso de mármore. Adrienne a levou direto para a biblioteca, o coração da casa. Ele chutou as portas duplas de carvalho para abri-las. Sentado perto da lareira, enrolado em um cobertor em sua cadeira de rodas, estava Dmitry Vulov. Ele parecia frágil, com o rosto pálido, olhando para as chamas. Ele não parecia um gênio do crime. Parecia um homem moribundo. Olá, irmão, disse Dmitry sem se virar. Estava me perguntando quando você chegaria. Você sempre foi pontual. Adrienne entrou na sala com a arma em punho, mas apontada para o chão. A unidade, Dmitry. Nós a abrimos. Dmitry riu. Ele virou sua cadeira de rodas lentamente para encará-los. Seus olhos eram do mesmo azul gelado dos de Adrian, mas sem o fogo. Eram olhos mortos. E presumo que você encontrou a ordem de transferência. O pagamento ao contador? Perguntou Dmitry. Você pagou David Lynn para falsificar as provas, disse Adrienne com a voz trêmula de raiva reprimida. Você armou para que nosso pai fosse morto pelos irlandeses. Você se colocou nessa cadeira. Não, Dmitry corrigiu suavemente. Eu não me coloquei na cadeira. Foram os irlandeses que fizeram isso. Essa parte foi um erro de cálculo infeliz. Mas sim, eu me vendi, pai. Por quê? Gritou Adrienne, o som ecoando nas paredes. Ele te amava. Ele era fraco, retrucou Dmitry, sua fragilidade desaparecendo por um segundo. Ele queria tratados de paz. Ele queria legitimar o negócio. Ele ia transformar o Império Volkov em uma empresa de navegação. Eu fiz o que tinha que ser feito para mantermos nosso medo, para mantermos nosso poder. Dmitry olhou para Maya. Um sorriso cruel tocou seus lábios. E você trouxe a garota, a filha do contador. Que poético. Ela não é apenas a filha do contador. Adrienne se colocou na frente de Maya. Foi ela quem decifrou o seu código. Foi ela. Dmitry se aproximou. Você já contou a verdade para ela, Adrian? Você contou por que o pai dela desapareceu? Maya saiu de trás de Adrian. Do que ele está falando? Adrienne enrijeceu. Não dê ouvidos a ele. David Lynn não fugiu. Dmitry sorriu com desdém. Ele não morreu em um acidente de carro. Ele está vivo, minha querida. Eu o mantenho no porão desta casa há 10 anos. Ele é meu animal de estimação. O mundo de Maya parou. Ele está aqui. Ele está. Dmitry assentiu. E se você quiser vê-lo vivo, Adrienne abaixará a arma. Azang, o ar na biblioteca ficou pesado, sufocante. Maya olhou para Adrian. Pela primeira vez, o assassino de rosto impassível parecia inseguro. Você está mentindo, disse Adrienne. Estou? Dmitry apertou um botão no braço de sua cadeira de rodas. Um painel na parede se abriu, revelando uma transmissão de vídeo. Ele mostrava uma pequena sala de concreto sem janelas. Sentado em um catre, lendo um livro, estava um homem mais velho. Seu cabelo era grisalho, seu rosto marcado pela idade e pela tristeza. Mas era ele, era David Lynn. Pai, Mia engasgou, as lágrimas instantaneamente cegando-a. Ela se moveu em direção à tela, mas Adrienne agarrou seu braço. É uma armadilha, Maya. Não me importo, ela gritou, arrancando o braço dela. Ela se virou para Dmitry. Deixe-o ir. Me dê o pendrive. Dmitry estendeu a mão. E eu deixo todos vocês irem embora. Você, seu pai e meu irmão tolo. Eu fico com o Império. Você fica com a liberdade. Adrienne olhou para o pendrive no bolso dele, o backup que Félix havia feito antes do apartamento ser destruído. Ele continha as provas para enviar Dmitry para a prisão perpétua ou para que as outras famílias o executassem por traição. Adrian, Maya implorou, olhando para ele. Por favor, é meu pai. Adrienne olhou para Maya. A garçonete que lhe servira vodka 24 horas atrás, agora lhe pedia para trocar sua vingança pela felicidade dela. Ele olhou para a arma em sua mão, olhou para o irmão. Lentamente abaixou a arma. Deixe-o ir primeiro, disse Adrian. Dmitry sorriu. Escolha sábia. Ele apertou outro botão em sua cadeira. Tragam o prisioneiro. Momentos depois, uma porta lateral se abriu. 2 guardas entraram, apoiando um David Lynn fraco e cambaleante. Maya. David apertou os olhos contra as luzes da biblioteca. Quando a viu, suas pernas cederam. Maya, pai! Maya correu até ele. Os guardas o soltaram e eles caíram em um abraço no centro da sala. Foi um momento de emoção pura e crua. Adrienne observava, com o coração apertado. Ele havia perdido o pai por causa de Dmitry. Mas agora ele poderia salvar o pai dela.
disse Dimitri, estendendo a mão. O drive. Adrienne enfiou a mão no bolso. Ele tirou o pequeno chip preto. Ele caminhou em direção a Dimitri. Você venceu, irmão, disse Adrian, colocando o chip na mão de Dimitri. Você sempre quis a coroa. Ela é sua, mas é pesada. Espero que suas costas aguentem. Dimitri segurou o chip, seus olhos brilhando de triunfo. Saia da minha casa. Leve a garota e o velho. Se eu te ver em Chicago de novo, eu te mato. Adrienne se virou para Maya e David. Vamos embora. Eles se viraram em direção à saída. Clique. O som de uma trava sendo desengatada ecoou pela sala. Adrienne se virou. Dimitri estava segurando um revólver banhado a ouro apontado diretamente para as costas de Adrienne. Você realmente achou que eu deixaria você viver? Dimitri riu. Um som agudo e maníaco. Você é o herdeiro legítimo, Adrian. Enquanto você respirar, minha reivindicação é fraca. Não, Maya gritou. Ela fez algo insano. Ela não fugiu. Ela não se escondeu. Ela se jogou na frente de Adrian no momento em que Dimitri puxou o gatilho. Bang! O tiro foi ensurdecedor. Maya cambaleou para trás, batendo no peito de Adrienne. Maya! Adrienne a segurou, com os olhos arregalados de horror. Ele olhou para baixo. Não havia sangue nela. Ele olhou para cima. Dimitri ainda estava sentado em sua cadeira de rodas, com a arma fumegante na mão. Mas ele não estava olhando para eles. Ele estava olhando para o próprio peito. Uma flor vermelha desabrochava em sua camisa branca. De pé na porta atrás de Dimitri, estava Carl, o gerente suado da gaiola dourada. Ele segurava uma pistola com silenciador, suas mãos tremendo violentamente. Eu disse que ela era apenas uma temporária, gritou Carl histericamente. Você não deveria machucar os funcionários. Isso é contra as regras do sindicato. Era a coisa mais absurda e ridícula que alguém poderia ter dito. Dimitri caiu para a frente, tossindo sangue. A bala tinha o atingido no pulmão. Ele olhou para Adrian, com os olhos arregalados de choque. Você trouxe o gerente. Eu não o trouxe, disse Adrienne perplexa. Ele deve ter nos seguido no porta-malas. Dimitri riu, um som úmido e gorgolejante. A arma caiu da sua mão, a cabeça inclinou-se para trás. O arquiteto do submundo, o homem que traiu sua família, morto por causa de um gerente intermediário insatisfeito. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de sirenes. Não eram sirenes da polícia, mas sim sirenes de ataque aéreo da propriedade. Senhor, um dos guardas de Dimitri correu para a sala, ignorando o cadáver de seu chefe. Temos um problema. Os irlandeses estão aqui e trouxeram um tanque. Adrienne olhou para o monitor na parede. Os portões da frente tinham desaparecido. Um veículo blindado de transporte de pessoal subia a entrada, seguido por 50 homens com braçadeiras vermelhas. Adrienne olhou para David Lynn, depois para Mir e, por fim, para o aterrorizado Carl. Peguem nas armas, disse Adrienne com a voz transformando-se no comando firme de um general. Dimitri está morto. Agora sou eu a Aurora Vulov e não vamos morrer nesta casa. Ele olhou para Maya. Você está pronta para incendiar tudo? Maya enxugou as lágrimas do rosto. Ela olhou para o pai, depois para o homem que a havia sequestrado, salvado e quase morrido por ela. Ela pegou o revólver de ouro de Dimitri do chão. Economize o fósforo, ela sussurrou. A biblioteca da propriedade Vulov, outrora um santuário de silêncio e papéis antigos, havia se tornado um túmulo. O ar estava pesado com o cheiro metálico de sangue e o odor acre de pó de drywall. Dmitry Volkov, o homem que controlava o submundo de Chicago há uma década, estava sentado em sua cadeira de rodas, com os olhos arregalados e sem ver nada, olhando para o teto que começava a rachar rapidamente. A casa tremeu violentamente. Um segundo impacto, mais forte que o primeiro, sacudiu a fundação. Lá fora, o rugido mecânico do veículo blindado irlandês. Uma monstruosidade absoluta da guerra urbana reverberava através das paredes de pedra. Eles não estavam apenas batendo, estavam derrubando as paredes. Adrian estava em pé sobre o corpo de seu irmão, com o peito arfando. Ele não olhou para o cadáver. Seus olhos azuis gelados estavam fixos nos 6 guardas Vulov que estavam em semicírculo perto das portas de Mogno. Esses homens tinham sido pagos por Dmitri, tinham jurado lealdade a Dmitri, e agora seguravam espingardas de assalto, sem saber quem era o inimigo, os irlandeses lá fora, ou o homem diante deles que acabara de ver o seu chefe morrer. O silêncio esticava-se mais do que uma corda de piano. Você tem uma escolha, disse Adrienne. Sua voz não era alta, mas cortava o barulho baixo do motor do tanque lá fora como uma lâmina. Ele deu um passo à frente, ignorando os fuzis vagamente apontados em sua direção.
O homem que assinava seus contra-cheques está morto. O arquiteto se foi. Um dos guardas, um homem com cicatrizes chamado Silas, mudou de posição. Temos ordens, Adrian. Se Dimitri cair, os protocolos dizem para mandar os protocolos para o inferno. Adrian rugiu, o volume repentino fazendo Maya recuar. Olhe ao seu redor. Os homens lá fora, os Alis, eles não se importam com seus protocolos. Eles não se importam que você estivesse apenas seguindo ordens. Eles têm um tanque estacionado no gramado da frente porque pretendem transformar esta propriedade em um estacionamento. Eles estão aqui para apagar o nome Volkov dos livros de história. Isso inclui a mim. Isso inclui você. E inclui suas famílias. Outra explosão sacudiu a casa, fazendo chover uma chuva de pó de gesso sobre o tapete antigo. O lustre acima balançava perigosamente. Adriane caminhou até o cano da arma de Silas, empurrando-o para o lado com a mão. Você pode morrer por um cadáver, sussurrou Adriane, apontando para a cadeira de rodas. Ou você pode lutar por um rei. Se você ficar do meu lado, nós sobreviveremos a isso. Se você hesitar, você morre. Decida agora. Silas olhou para o cadáver de Dimitri, depois para o monitor que mostrava o enxame de soldados irlandeses com braçadeiras vermelhas violando o perímetro externo. Ele olhou para Adrian, o homem que havia entrado na Cova do Leão com nada além de uma garçonete e um revólver. Silas engatilhou o rifle. Ele se virou para a porta, dando as costas para Adrian. Ordens, senhor. Adrian exalou, a tensão em seus ombros diminuindo um pouco. Ele se virou para Carl. O gerente da gaiola dourada estava encolhido sob uma pesada mesa de carvalho, segurando um grampeador como se fosse uma granada. Carl! Gritou Adriane. Eu não fiz isso, guinchou Carl. Quer dizer, eu atirei nele, mas foi em legítima defesa. Mais ou menos. Levante-se, ordenou Adriane. Você não é mais gerente. Hoje, você é um soldado. Leve David para a sala de pânico atrás da estante leste. Ela é reforçada com aço e tem suprimento de oxigênio para 12 horas. Tranque-a por dentro e não a abra a menos que ouça minha voz. Exatamente minha voz. Você entendeu? David Lynn deu um passo à frente com o rosto pálido, mas o queixo firme. Ele agarrou a mão de Maya. Maya, venha conosco. Lá dentro é seguro. Maya olhou para o pai. Ela viu o medo nos olhos dele. O medo de um homem que já havia perdido 10 anos de sua vida e não suportaria perder a filha. Então ela olhou para Adrian. Ele estava verificando o carregador de um rifle que havia tirado de um dos guardas. Ele parecia sozinho, mesmo cercado por aqueles homens. Parecia um homem à beira de um precipício. Não, pai, disse Maya suavemente. Ela apertou a mão dele e soltou. Não posso mais me esconder. Maya, vá, papai, por favor. Ela beijou sua bochecha e o empurrou gentilmente em direção a Carl. Mantenha-o seguro, Carl, ou vou demiti-lo. Carl assentiu freneticamente, agarrando o braço de David e arrastando o homem mais velho, que protestava, em direção ao painel oculto na estante, enquanto a pesada parede falsa se fechava, isolando-os. O vidro das portas francesas no corredor se estilhaçou. Eles estão dentro, gritou Silas. Brecha na ala leste. Protejam as portas da biblioteca, ordenou Adriane aos guardas. Defendam esta sala a todo custo. Deem-nos tempo. Tempo para quê? Perguntou Maya, segurando o pesado revólver dourado que havia tirado de Dimitri. Ele parecia frio e estranho em sua mão, mas seu aperto não vacilou. Para mudar a diretoria, disse Adriane. Ele pegou um rádio tático do colete de Silas e prendeu-o ao cinto. Em seguida, agarrou o braço de Mia. Vamos para o telhado. O telhado? Gritou Mia enquanto ele a puxava em direção à escada de serviço no canto. Você quer subir? Há um tanque lá fora. Estar mais alto só nos torna um alvo melhor. Confie em mim, disse Adriane, chutando a porta da escada para abri-la. Eles subiram correndo as escadas estreitas e sinuosas. Os sons da guerra irromperam abaixo deles. O barulho estacato de tiros automáticos ecoava pelos dutos de ventilação. Os guardas Vulov estavam enfrentando a equipe de invasão irlandesa. Eles chegaram ao patamar do segundo andar e a porta se abriu antes que Adrian pudesse alcançá-la. 2 homens em equipamento tático com braçadeiras vermelhas entraram correndo. Adrian não hesitou. Ele acertou o cano de seu rifle no rosto do primeiro homem. Um estalo repugnante ecoou no espaço apertado. O homem desabou. O segundo soldado levantou sua arma, apontando-a para o peito de Adriane. Bang! O tiro foi ensurdecedor na escada fechada. Adriane recuou, esperando o impacto, mas o soldado abriu um buraco em seu ombro. Adriane se virou. Maya estava parada no degrau abaixo dele, com o revólver dourado fumegando em suas mãos.
Seus olhos estavam arregalados, chocados, mas sua mira tinha sido certeira. Ela não hesitou. Você está bem? Adriane perguntou com a voz áspera. Acho que vou vomitar. Maya sussurrou. Mas continue andando. Adriane olhou para ela com uma mistura feroz de orgulho e terror. Ele assentiu e voltou a subir. Não vomite ainda. Temos mais 3 lances de escada. Eles irromperam no telhado da propriedade Folkoff e o vento os atingiu como um golpe físico. Era um vento frio e cortante vindo do lago Michigan, chicoteando o cabelo de Mir em seu rosto. A cena abaixo era um pesadelo. Desse ponto de vista, a desesperança de sua situação era inegável. A entrada da garagem era um mar vermelho. Pelo menos 50 homens estavam invadindo o terreno, usando as estátuas ornamentais e as sebes como cobertura. No centro da entrada de automóveis estava o APC, com sua torre girando lentamente, mirando as portas da frente que eles acabavam de sair. Mas a verdadeira ameaça não eram os soldados a pé. Era o homem parado atrás do APC, cercado por uma guarda pessoal, Patrick Ali. Ele parecia um rei inspecionando uma terra conquistada. Ele gritava em um rádio, dirigindo o massacre com a arrogância casual de um homem que sabe que já venceu. Ele está muito longe, Adrian praguejou, olhando pela mira do seu rifle. 400 metros com este vento lateral. Eu erraria 9 em cada 10 vezes. Não podemos lutar contra todos eles, Adrian. Maya gritou por cima do vento e dos tiros lá embaixo. Mesmo que os guardas defendam a biblioteca, O'Malley vai simplesmente destruir a casa. Estamos encurralados. Adrian foi até a beira do parapeito, examinando o terreno. Ele não estava procurando uma rota de fuga. Estava procurando um ponto fraco. Seus olhos passaram rapidamente do APC para o galpão do gerador e em seguida, para o depósito de combustível perto da garagem. Não precisamos matar todos eles, murmurou Adriane com a mente a mil. Só precisamos matar a cabeça da cobra. Se O'Malley cair, os irlandeses se dispersarão. Eles são mercenários, não fanáticos. Mas você disse que ele está fora de alcance. Para uma bala na cabeça? Sim. Adriane virou-se para olhá-la. Você se lembra da pergunta que eu fiz no clube? Maya piscou, a memória voltando, o clube silencioso, os intensos olhos azuis. Se uma casa está pegando fogo, o ouro e o cachorro, ela disse. E você disse para guardar o fósforo, disse Adriane. Você disse que a coisa mais perigosa no incêndio não é o tesouro ou a vítima, é a fonte. Ele apontou por cima do parapeito em direção ao lado da propriedade, a cerca de 50 metros a favor do vento de onde Ali estava. Olhe, ordenou Adriane. Maya apertou os olhos. Aninhado contra a lateral da casa de hóspedes, escondido atrás de uma treliça de era, havia um enorme tanque de propano de tamanho industrial. Era branco, cilíndrico e alimentava as linhas de aquecimento de toda a propriedade. O tanque? Maya perguntou. O'Malley está a favor do vento, disse Adriane, avaliando as bandeiras que balançavam no telhado. O vento está soprando diretamente daquele tanque em direção à entrada da garagem, em linha reta. Se atirarmos no tanque, ele explode? Maya perguntou. Não, Hollywood entende isso errado, disse Adrian, balançando a cabeça. Se eu atirar no tanque, ele só vai vazar gás. O propano líquido se expande 270 vezes seu volume quando entra em contato com o ar. Ele cria uma nuvem pesada e invisível de gás altamente inflamável. Ele olhou para Maya, seus olhos ardendo com intensidade. Vou perfurar o tanque. O gás fluirá em direção a Ali. Ele não vai ver. Ele pode sentir o cheiro, mas então já será tarde demais. Tarde demais para quê? Para o fósforo. Adrian apontou para o revólver na mão de Mir. Preciso usar o rifle para romper a válvula. Preciso manter o fogo para que o gás continue vazando rapidamente. Não posso mudar de alvo. Preciso que você acenda. Maya olhou para a arma, depois para o tanque e em seguida para a figura distante de Ali. Você quer que eu atire em uma nuvem de gás daqui? Você não precisa acertar um homem, disse Adriane, segurando seus ombros. Você só precisa criar uma faísca em qualquer lugar daquela nuvem. O clarão do cano de uma Magnum 44 é grande. Se a concentração de gás estiver correta, o próprio ar vai queimar. E se eu errar, então morremos, disse Adriane simplesmente. E os irlandeses tomam a cidade. Ele não perguntou se ela estava pronta. Ele não perguntou se ela estava com medo. Ele apenas olhou para ela como se ela fosse sua igual, como se ela fosse a única pessoa no mundo capaz de fazer isso. Maya respirou fundo. O ar gelado queimava seus pulmões. Ela se aproximou da borda e apoiou os cotovelos na pedra fria. Ela engatilhou o revólver dourado. Faça isso, ela sussurrou. Adrian se ajoelhou. Ele apoiou o rifle contra o parapeito. Ele respirou fundo, prendeu a respiração e atirou.
Crack! Uma faísca voou do tanque branco abaixo. Um chiado audível mesmo a essa distância irrompeu quando a válvula de alta pressão foi cortada. Crack, crack, crack. Adrienne atirou mais 3 vezes, ampliando o buraco. Um jato de vapor branco jorrou, desaparecendo instantaneamente no ar, mas a distorção cintilante do gás era visível. Ele rolou pela grama como uma maré fantasmagórica levada pelo vento forte, caindo rapidamente em direção à entrada da garagem. Lá embaixo, Patrick Ali parou. Ele parou de gritar. Ele olhou ao redor, cheirando o ar. Ele franziu a testa. Os soldados ao seu redor pareciam confusos. O cheiro de ovos podres, o aditivo no propano, estava tomando conta deles. Gás! O'Malley gritou, seus olhos se arregalando ao perceber a armadilha. Recuem! Não atirem! Não atirem! Se algum de seus homens disparasse uma arma, eles se incinerariam. Eles estão se movendo, gritou Adrian. Maya, agora! Maya olhou para a distorção no ar. Era invisível, um alvo fantasma. Ela tinha que confiar na física. Ela tinha que confiar em Adrian. Ela tinha que confiar em si mesma. Economize o fósforo. Ela apertou o gatilho. Bum! O revólver recuou com força, machucando seu pulso. Por uma fração de segundo, nada aconteceu. Então o mundo ficou laranja. Não era uma explosão normal. Era um evento termomagnético. O ar acima da entrada de carro se incendiou em um estrondo catastrófico. Uma parede de fogo com 15 metros de altura e 30 metros de largura rolou sobre a posição irlandesa como um tsunami de fogo infernal. A onda de choque atingiu o telhado 1 segundo depois, jogando Maya e Adrienne para trás na brita. O som era um rugido profundo e gutural que vibrava em suas cavidades torácicas. O calor era intenso, queimando seus rostos, mesmo a 4 andares de altura. Seguiu-se o silêncio. Os tiros pararam. Os gritos pararam. O único som era o crepitar das sebes bem cuidadas em chamas e os gemidos distantes dos homens que haviam sido derrotados na luta. Adrian foi o primeiro a se mover. Ele correu até a beira e olhou para baixo. O APC havia sido virado de lado pela força da explosão, com suas esteiras girando inutilmente no ar. Os soldados irlandeses estavam espalhados pelo gramado, atordoados, com as sobrancelhas chamuscadas e as armas jogadas no chão em pânico. Patrick Ali havia sido jogado na fonte decorativa no centro da rotatória. Ele estava se espirrando, tentando apagar o fogo que queimava seu paletó. Você errou o tanque. Adrienne sorriu, o rosto manchado de fuligem. Mas você acertou a nuvem. Eu estava mirando na nuvem, disse Maya, a voz trêmula com a adrenalina caindo. Adrienne se levantou e lhe ofereceu a mão. Ele a puxou para que se levantasse, mas não a soltou. Ele a puxou para perto, beijando sua testa com força. Ainda não terminamos. Temos que terminar isso. Ele caminhou até a caixa de manutenção do telhado e puxou um rolo de corda de escalada. Ele a prendeu na grade de pedra. Vamos descer? Perguntou Maya. Reis não gritam dos telhados, disse Adrienne, jogando a corda. Eles olham nos olhos de seus inimigos. A descida foi desajeitada, mas eficaz. Quando suas botas tocaram a grama queimada, o cheiro de ozônio queimado era insuportável. Os guardas Folkoff, vendo a maré virar, saíram pela porta da frente, armas em punho. Eles cercaram os mercenários irlandeses atordoados, que estavam em estado de choque demais para resistir. Adrienne e Maya passaram pelos destroços do APC, indo direto para a fonte. Patrick O'Malley estava de joelhos na água, tossindo. Seu rosto estava vermelho e com bolhas, seu cabelo caro chamuscado de um lado. Ele olhou para cima, apertando os olhos inchados para ver as 2 figuras que se erguiam sobre ele. Adrian parecia impecável em comparação, apesar da poeira. E ao lado dele, Maya Lynn parecia um anjo vingador em um suéter cashmere rasgado, ainda segurando a arma dourada. Vulov, O'Malley sussurrou, cuspindo água com sangue. Seu russo maluco, filho da... Você explodiu sua própria propriedade. Propriedades podem ser reconstruídas, disse Adrienne friamente. Respeito, não. Adrienne enfiou a mão no bolso dele e tirou um pequeno pendrive preto. Ele o ergueu, deixando a luz do fogo refletir no invólucro de cerâmica. Você sabe o que é isso, Patrick? Os olhos de O'Malley se arregalaram. O livro Razão do Arquiteto. Contém tudo, disse Adrienne. Cada suborno que você pagou à Câmara Municipal, cada juiz que você comprou, cada carregamento de heroína que você trouxe pelo porto. Tenho aqui o suficiente para mandá-lo para a prisão federal por 3 penas perpétuas consecutivas. Ou posso entregá-lo aos cartéis mexicanos que você vem roubando há anos. Ali estremeceu. Os cartéis seriam muito piores do que a prisão. O que você quer? O território de O'Malley.
O lado sul. Você quer o porto? Eu não quero o porto, Adrienne disse. Ele deu um passo à frente, sua sombra caindo sobre o chefe da máfia derrotado. Eu quero o joelho, O'Malley congelou. Dobrar o joelho era renunciar à soberania total. Significava que a máfia irlandesa responderia à Brata. Significava o fim da independência de O'Malley. Eu não posso, O'Malley sussurrou. Meus homens não vão aceitar isso. Olhe para seus homens, Maya falou. Sua voz era forte, sem nenhum traço do medo que sentira uma hora atrás. Ali olhou. Seus homens estavam desarmados, ajoelhados na grama, com as mãos atrás da cabeça, vigiados pelos soldados de Volkov. Eles estavam derrotados. Você não tem homens, Maya disse. Você não tem influência e está sentado em uma fonte, enquanto nós estamos em terra firme. Beije o anel ou Adrian entregará o disco ao FBI esta noite. Ali olhou para Maya. Ele olhou para a arma em sua mão. Ele percebeu com um sentimento de desânimo que a garçonete era mais perigosa do que o amanhecer. Ela não tinha nada a perder. Lentamente, dolorosamente, Patrick O'Malley saiu da fonte. Ele ficou molhado, tremendo no vento frio. Ele olhou para Adrian. Ele abaixou a cabeça. Ele se ajoelhou no asfalto queimado. A cidade é sua, Vulov, sussurrou O'Malley, as palavras com gosto de cinza. Adrienne olhou para ele por um longo momento, garantindo que todos os homens sobreviventes naquele gramado vissem a submissão. Então ele se virou para Maya. Ele pegou o revólver de ouro da mão dela, engatou a segurança e o enfiou no cinto. Então ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos, seu aperto quente e firme. Não, Adrienne corrigiu, sua voz ecoando pela propriedade silenciosa. A cidade é nossa! Enquanto as sirenes do corpo de bombeiros finalmente começavam a soar à distância. Tarde demais para salvar a casa, mas bem a tempo de testemunhar a ascensão de um novo império, Maya olhou para Adrian. Ela viu o hematoma se formando em seu maxilar. Ela viu o sangue em sua camisa. Mas, acima de tudo, ela viu o jeito como ele a olhava. Não como um fardo, não como um objeto sexual, mas como uma parceira. Então Maya disse com um pequeno sorriso cansado nos lábios. Este é um segundo encontro típico para você? Adrienne riu com uma risada genuína e profunda. Ele a puxou para seus braços, ignorando a ruína fumegante ao redor deles. Espere até ver o terceiro, prometeu ele. E quando os primeiros flocos de neve do inverno começaram a cair, pousando nas cinzas do campo de batalha, Adrian Volkov beijou a garçonete que havia destruído seu mundo apenas para construir um novo para ele. E foi assim que uma simples garçonete colocou todo o submundo de Chicago de joelhos e roubou o coração do homem mais perigoso da cidade. Minha Lynn não apenas sobreviveu ao incêndio, ela se tornou a chama. Se você gostou desta história de traição, ação e romance, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. O que você teria feito se Adrian Vulov lhe fizesse essa pergunta? Você teria salvado o ouro ou o cachorro? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder a próxima parte da nossa saga. Obrigado por assistir e até a próxima.